Você já reparou que muitas vezes você vive mais tentando não desagradar ninguém do que realmente vivendo a sua própria vida? Você aceita convites que não quer, você responde mensagens que te drenam, você ri de coisas que não acha graça, você concorda com opiniões que lá no fundo não são suas. Não porque é gentil, mas porque tem medo. Medo de parecer grosseiro, medo de ser mal interpretado, medo de não ser mais convidado, medo de perder a imagem de pessoa legal. Agora, seja honesto consigo mesmo. Quantas decisões importantes você tomou não porque eram certas para você, mas porque eram confortáveis para os outros? Talvez você tenha escolhido ficar num relacionamento que já estava morto, porque não queria ser visto como o vilão da história. Talvez você tenha ficado anos num trabalho que te adoecia, porque não queria que a família dissesse que você é irresponsável. Talvez você tenha dito sim para favores, compromissos, projetos, encontros, quando tudo dentro de você gritava não. E no fim do dia, quando você coloca a cabeça no travesseiro, a pergunta que fica é: quem está realmente vivendo a sua vida? Você ou a plateia? Existe uma prisão silenciosa que quase ninguém admite, mas que muita gente vive. A prisão de ser refém da opinião alheia. Você não percebe barrotes, não vê grades, não escuta cadeado, mas sente o peso. Sente o peso quando digita uma mensagem e apaga 10 vezes antes de enviar. Sente o peso quando alguém fica estranho com você e a sua mente entra em modo de investigação. Será que eu fiz algo errado? Será que estão falando de mim? Será que eu desagradei sem perceber? Sente o peso quando passa horas remoendo uma situação social, uma frase, um olhar, um comentário, tentando adivinhar o que pensaram de você. É como se você fosse funcionário de uma empresa invisível chamada Aprovação dos Outros S.A. O salário? Migalhas de validação. O custo? A sua paz, a sua identidade, o seu tempo. E o mais cruel é que quanto mais você tenta agradar, menos respeitam você. Você diz sim quando queria dizer não. Você explica demais, você se justifica por tudo, você pede desculpa por existir, por ter limites, por ter preferências. Até que chega um ponto em que você já não sabe mais o que eu realmente quero, o que eu realmente penso. O que faz sentido para mim, além do medo de desagradar. É aqui que o estoicismo entra como um choque de realidade. Os estoicos não viveram em um mundo de likes, comentários e visualizações, mas viviam cercados de algo muito parecido. Expectativas, julgamentos, olhares, boatos, reputações. Marco Aurélio era imperador. Você acha que ele não era observado, criticado, mal interpretado? Epicteto foi escravo. Você acha que ele não precisou aprender a se posicionar interiormente em um ambiente hostil? Sêneca vivia na corte romana, cercado de vaidade, fofoca, jogos de poder. Eles sabiam muito bem o que é estar exposto ao olhar dos outros. Só que eles escolheram uma coisa que talvez você ainda não tenha escolhido de verdade: viver guiados pela própria consciência, não pela plateia. Epicteto diria: cabe a você cuidar do que está sob seu controle. Suas opiniões, seus desejos, suas ações. O resto não te pertence. A opinião dos outros não está sob seu controle. O que vão achar de você não está sob seu controle. As histórias que vão inventar não estão sob seu controle. Sabe o que está? O tipo de pessoa que você é quando ninguém está olhando. A forma como você responde quando te desrespeitam. Os limites que você aceita ou não aceita ultrapassar. As escolhas que faz, mesmo sabendo que alguns não vão entender. O problema é que, quando você não tem isso claro, você troca o essencial pelo frágil. Você troca caráter por boa impressão. Troca verdade por aceitação momentânea.
troca a paz interior por um sorriso falso de alguém que, no fundo, nem se importa tanto assim com você. Talvez você ache que o preço de desagradar é alto demais. Mas ninguém te falou o custo de nunca desagradar ninguém. O custo de nunca desagradar ninguém é se desagradar todos os dias. É se trair em silêncio para manter uma imagem de bonzinho, de maduro, de fácil de lidar. E eu preciso te dizer uma coisa com toda calma, mas com toda firmeza. Isso não é virtude. Isso não é bondade. Isso não é evolução espiritual. Isso é medo. Medo de ser rejeitado. Medo de ser criticado. Medo de perder um lugar numa mesa onde você já nem sabe se quer estar. Um estoico não é alguém que sai pisando em todo mundo, dizendo não ligo para ninguém. Isso é arrogância, não sabedoria. Um estoico também não é alguém que se dobra a tudo, dizendo o importante é evitar conflitos. Isso é covardia travestida de paz. O caminho estoico é outro. Agir com retidão, mesmo que isso desagrade. Manter respeito, mesmo quando você precisa dizer não. Permanecer fiel aos seus valores, mesmo que falem de você. Este vídeo é um convite e, ao mesmo tempo, um aviso. Convite para você aprender a lidar com a opinião dos outros sem virar escravo dela. Aviso de que, se você não fizer isso, o mundo vai continuar dirigindo a sua vida pelos cabos invisíveis da culpa, do medo e da necessidade de agradar. Ao longo deste vídeo, nós vamos entender a raiz dessa necessidade de aprovação o tempo todo, enxergar o preço silencioso que você está pagando por viver se adaptando a todo mundo, separar o que é crítica útil do que é manipulação emocional e aprender com o estoicismo que você tem o direito de desagradar quando está sendo verdadeiro. E, principalmente, construir juntos um caminho prático para que você pare de viver como funcionário da opinião alheia e comece, de fato, a ser o dono da própria vida. Não se trata de virar alguém duro, frio, tô nem aí. Trata-se de virar alguém inteiro. Alguém que consegue ouvir um não sem se desmoronar. Alguém que consegue dizer um não sem se odiar depois. Alguém que sabe que a própria consciência vale mais do que qualquer aplauso. Se enquanto eu falo alguma coisa aí dentro aperta, é porque parte de você sabe que está vivendo para agradar mais do que deveria. Sabe que já passou da hora de mudar. Sabe que não dá para continuar explicando tudo, pedindo desculpa por tudo, aceitando tudo, com medo de que alguém faça cara feia. Então, respira fundo. Você não precisa virar outra pessoa de um dia para o outro. Mas, se você fica comigo até o final, eu posso te garantir uma coisa. Você nunca mais vai olhar para a opinião dos outros da mesma maneira. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você comece a construir uma vida que faça sentido por dentro, mesmo que nem todo mundo aplauda por fora. Então, vamos olhar para isso com calma, como um cirurgião olha para uma ferida antes de tratar, sem pressa, sem drama, mas com sinceridade. Primeiro, você precisa entender por que você vive tentando agradar. No fundo, a necessidade de aprovação não nasce do nada. Ela é a soma de muitas pequenas mensagens que você recebeu ao longo da vida. Quando você era criança, talvez tenha aprendido que, quando você concordava, elogiavam. Quando você discordava, vinham caras feias. Quando você obedecia sem questionar, diziam que era educado. Quando você se impunha, diziam que era difícil. Quando você engolia o choro, era forte. Quando mostrava que algo te feriu, era dramático. Pouco a pouco, uma lógica silenciosa foi se instalando aí dentro. Se eu me adaptar ao que esperam de mim, vou ser amado. Se eu mostrar quem sou de verdade, posso ser rejeitado. Esse medo de rejeição muitas vezes não aparece de maneira clara.
Ele se disfarça de sou uma pessoa tranquila, eu não gosto de confusão, eu prefiro evitar confronto. Mas, por trás dessa aparente calma, o que existe é pavor de perder o afeto, o lugar, o olhar do outro. Você cresceu, mas a lógica ficou. Agora não são mais seus pais, seus professores ou seus colegas de escola. Agora é o parceiro, os amigos, o chefe, a família, a internet. E a velha programação continua rodando. Se eu desagradar, vou ser abandonado. Se eu contrariar, vão falar de mim. Se eu for eu mesmo, posso perder gente. O estoicismo te convida a olhar para isso de frente, não para se culpar, mas para entender. Enquanto o medo de desagradar mandar na sua vida, você sempre estará disposto a se trair um pouco para ser aceito. E ninguém cresce se traindo todos os dias. Os estoicos tinham uma clareza que nós perdemos. Eles sabiam separar o que está sob o controle deles do que não está. A opinião dos outros, para Epicteto, era algo que simplesmente não pertence ao nosso domínio. Você não controla se vão te entender. Você não controla se vão interpretar bem suas intenções. Você não controla se vão achar que você é frio, egoísta, orgulhoso, só porque você se preservou. O que você controla é a honestidade do que você faz, a justiça das suas ações, a coerência entre o que você diz e o que você vive. Tudo o resto é vento. Mas perceba o que acontece quando você esquece isso. Você tenta fazer do vento algo sólido. Você tenta moldar o que pensam de você, ajustar a narrativa ao redor do seu nome, controlar cada linha que falam a seu respeito. E é aí que o cansaço nasce. Vamos falar do preço silencioso de viver para agradar. Você já parou para perceber o desgaste que isso gera? Cada sim que você diz quando queria dizer não é uma pequena facada em você mesmo. No começo dói pouco. Você pensa, tudo bem, não custa nada. Mas custa. Custa um pedaço do seu tempo que você não recupera. Custa um pedaço da sua energia que chega esgotada no que realmente importa. Custa um pedaço da sua verdade que vai ficando trancada num quartinho escuro aí dentro. Você aceita fazer horas extras que não pode, responde mensagem às 2 da manhã, ouve desabafos intermináveis de gente que nunca pergunta como você está. Você vira o ombro disponível, o ouvido que escuta, a pessoa que não reclama. Por fora, parece bondade. Por dentro, começa a virar ressentimento. Você começa a se sentir usado, não valorizado, esquecido. Mas não sabe como mudar isso, porque no fundo, foi você que ensinou o mundo a te tratar assim. Sempre que você se anula para manter uma imagem, você envia uma mensagem silenciosa para si mesmo. O que você sente não é tão importante quanto a aprovação dos outros. Com o tempo, essa mensagem se torna crença, e essa crença se torna vida. Chega um momento em que você já não sabe se odeia as pessoas por te exigirem tanto ou se odeia a si mesmo por nunca ter tido coragem de dizer chega. Os estoicos diriam, isso não é vida, é escravidão. Não uma escravidão com correntes visíveis, mas uma escravidão interna. O tipo de prisão em que as portas estão abertas, mas você tem medo de sair. Há também um custo na maneira como os outros passam a te enxergar. Quando você vive para agradar, as pessoas aprendem 2 coisas sobre você. 1. Que você sempre estará disponível, ainda que esteja se destruindo por dentro. E 2. Que você é capaz de se dobrar desde que apertem os botões certos. Culpa, medo, vergonha, chantagem emocional. Gente boa, mas imatura, começa a te usar sem perceber. Gente mal intencionada começa a te usar de propósito. E o mais doloroso, o respeito diminui. Por quê? Porque respeito nasce, em parte, da percepção de que o outro tem limites. Nós respeitamos quem é gentil, sim, mas respeitamos ainda mais quem é gentil
e ao mesmo tempo sabe dizer não quando precisa. Quem está confinado na necessidade de agradar é como um rio sem margens. A água se espalha, se perde, não tem direção. É bonito às vezes, mas não sustenta nada sólido. O estoicismo não quer que você seja um lago parado, sem emoção, mas quer que você seja um rio com margens claras. Água que flui, que sente, que se movimenta, mas dentro de limites que protegem o leito. Nesse ponto, talvez você esteja se perguntando: mas então eu não deveria ligar para a opinião dos outros? A resposta estoica não é um não absoluto. Ela é mais sutil. Você não deve ser indiferente a tudo e a todos. Isso seria a insensibilidade, não sabedoria. Opinião alheia pode conter verdade. Críticas podem apontar falhas que você não vê. Alguém pode enxergar em você algo que você ainda não enxergou. Mas tem uma diferença enorme entre usar a opinião dos outros como espelho e usar a opinião dos outros como algema. O espelho te ajuda a se ver de ângulos diferentes. Você olha, avalia, considera e escolhe o que faz com aquela imagem. A algema te impede de se mover. Você deixa de agir por si, passa a viver para manter a corrente quieta, sem balançar demais. Um estoico não joga fora todos os espelhos. Ele reconhece que pode sim aprender com o olhar alheio, mas ele nunca entrega a chave da própria vida a esse olhar. Antes de se abalar com o que dizem, um estoico se faz perguntas simples. O que essa pessoa está dizendo é sincero? Ou é uma tentativa de manipulação? Isso vem de alguém que me conhece e se importa? Ou de alguém que só vê a superfície? O que estão falando aponta algo que eu realmente preciso corrigir ou só fere o meu ego? Se a resposta for, isso é verdade mesmo que doa, a atitude madura é ajustar, crescer, agradecer por ter enxergado um ponto cego. Se a resposta for, isso não é verdade, isso só tenta me controlar, a atitude madura é não deixar isso entrar como sentença. Nem tudo que dizem sobre você merece virar verdade dentro de você. E é aqui que entra um ponto crucial, a diferença entre reputação e consciência. Reputação é o que falam. Consciência é o que você sabe que é quando se olha no espelho sem plateia. Reputação é instável. Hoje te elogiam, amanhã te esquecem, depois de amanhã te criticam. Consciência é permanente. Quando você se deita, sabe se fez o que era certo, mesmo que não tenham gostado. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, lembrando: seja satisfeito com agir corretamente, deixe que falem de você o que quiserem. Isso não é um convite para a arrogância, é um chamado à centralidade. Você não pode construir uma vida sólida sobre algo que muda o tempo todo. É como tentar construir uma casa em cima das ondas do mar. Você precisa de rocha. E nesse caso, a rocha é a sua consciência. Quando você começa a trocar o "será que vão gostar?" por "isso é certo", algo dentro de você muda. Quando você deixa de perguntar "o que vão pensar?" e passa a perguntar "quem eu me torno se fizer isso?", algo dentro de você se alinha. Desenvolvimento pessoal não é sobre virar a pessoa mais admirada da sala. É sobre poder olhar para trás e reconhecer: e eu fiz o melhor que eu pude com o que eu sabia naquele momento, mesmo que alguns não tenham entendido. Mas como trazer isso para a prática, para a vida real, para as conversas de WhatsApp, para as reuniões, para a família? É aqui que entram duas palavras que os estoicos conheciam bem: limite e silêncio. Limite não é agressão. Limite é definição. Quando você diz "não posso", "não quero", "não concordo", você não está atacando ninguém.
Você está apenas desenhando a linha até onde você vai. Quem realmente te respeita, respeita essa linha. Quem só se beneficiava do seu esforço em agradar, se incomoda. E esse incômodo é revelador. É no momento em que você começa a se posicionar que os papéis se revelam. Alguns vão estranhar, mas vão se adaptar e até te respeitar mais. Outros vão tentar te culpar, te chamar de egoísta, frio, diferente do que era. Um ou outro pode se afastar, e por mais doloroso que isso pareça, talvez seja uma bênção disfarçada. Silêncio, por sua vez, não é fuga. Silêncio, usado com sabedoria, é filtro. Você não precisa explicar cada decisão em detalhes. Não precisa justificar tudo como se estivesse sendo julgado num tribunal invisível. Você pode simplesmente dizer: isso não é possível para mim agora. Isso não está alinhado com o que eu quero viver. Eu não vou participar disso. E parar por aí. Quem exige demais as suas explicações geralmente não está interessado em te compreender. Está interessado em manter o controle que tinha sobre você. O estoicismo te convida a parar de narrar sua vida como se devesse satisfação constante. Você não é um livro aberto para qualquer um ler e opinar sobre cada capítulo. Você é o autor. Há pessoas que merecem explicações, sim, quem caminha com você, quem é afetado diretamente pelas suas decisões, quem te ama com sinceridade. Mas o resto é plateia. E a plateia não precisa saber de tudo sobre o que se passa nos bastidores. Para sair dessa prisão da opinião alheia, você vai precisar de prática. Não é só entender o conceito, é treinar. E treinamento começa com pequenos gestos quase imperceptíveis que, repetidos, constroem uma nova forma de viver. Imagine, por exemplo, um exercício simples. No final de cada dia, você se pergunta: em que momento hoje eu fiz algo apenas para agradar e fui contra mim mesmo? Talvez você note que atendeu uma ligação que não precisava, só para não parecer mal educado. Talvez você note que aceitou um pedido que te sobrecarregou, só para não decepcionar. Talvez você note que riu de algo que te feriu, só para não ser o chato. A princípio, isso pode te entristecer. Você vai ver o quanto se abandona. Mas essa tristeza é o início da cura, não o fim. Porque a partir dela, você pode decidir: amanhã eu vou tentar fazer diferente em apenas um ponto. Um não, onde antes você diria sim. Uma resposta mais curta, onde antes veria um textão se justificando. Um silêncio escolhido, onde antes você se explicaria em excesso. Não é virar uma chave de uma vez, é afrouxar, pouco a pouco, as amarras que te prendem à aprovação dos outros. E com o tempo, algo muito curioso acontece. Quanto menos você vive para agradar, mais verdadeiro você se torna. E é essa verdade que começa a atrair pessoas que combinam com quem você realmente é, não com o personagem que você interpretava. É isso que os estoicos chamariam de liberdade interior. Não é liberdade de tudo. É liberdade dentro de você. Liberdade de ser guiado pelos seus valores e não pelo medo. Liberdade de ser coerente mesmo quando alguém faz cara feia. Liberdade de saber que você pode desagradar e ainda assim permanecer inteiro. É esse caminho que a gente está construindo nesse vídeo. Um caminho que passa pelo desconforto de se ver, pela coragem de se posicionar e pela serenidade de entender que, no fim, você não foi feito para caber na expectativa de ninguém. Você foi feito para se alinhar com a sua própria consciência. O resto é barulho. Se você chegou até aqui, tem uma coisa que eu preciso reconhecer em você. Por trás de toda essa vontade de agradar, existe alguém que está cansado. Cansado de se dobrar, cansado de se explicar, cansado de carregar um personagem que já não serve mais. Em algum momento da vida, você aprendeu que precisava ser fácil, agradável, adaptável para ser querido. E isso funcionou por um tempo. Você evitou conflitos, foi bem visto, recebeu elogios, mas o preço foi alto demais.
Você começou a desaparecer. Cada vez que você dizia sim, quando o seu corpo inteiro queria dizer não, uma parte de você se afastava de casa. Cada vez que você ria do que te feria, uma parte de você se calava. Cada vez que você aceitava ser tratado abaixo do que sabia que merecia, uma parte de você aprendia que não tinha tanto valor assim. Talvez ninguém tenha te dito isso com todas as letras, então eu vou dizer agora. Viver para agradar é uma forma sofisticada de se abandonar. E é por isso que dói tanto. Não dói só o que os outros fazem. Dói o que você faz consigo mesmo para evitar que eles façam. Dói a mensagem que você manda para dentro quando engole tudo em nome da paz. Dói saber, lá no fundo, que você está trocando a sua verdade por um lugar à mesa. Dói perceber que chama de bondade o que muitas vezes é apenas medo. O estoicismo não veio para te transformar em alguém duro, frio, indiferente. Ele veio para te lembrar de algo simples e esquecido. Você tem uma natureza própria. Marco Aurélio dizia que a única vida que vale a pena é aquela vivida em conformidade com a própria natureza, com aquilo que você sabe dentro de si que é o certo. Não é fácil, porque quando você começa a voltar para si, naturalmente começa a desagradar alguns. Você diz não para convites que antes aceitava sem pensar. Você coloca limites em conversas que antes deixava passar de qualquer jeito. Você responde com calma, mas com firmeza, onde antes se justificava em textos intermináveis. E é aqui que a verdade aparece com muita clareza. Quem te ama de verdade pode estranhar, mas com o tempo vai respeitar. Quem só se beneficiava da sua necessidade de agradar vai se irritar. Alguns vão dizer que você mudou, que ficou metido, frio, egoísta. Mas no fundo, não é que você tenha se tornado pior, é que você parou de ser tão conveniente. Existe uma frase silenciosa que muita gente não admite, mas sente. Eu gostava mais de você quando era fácil de usar. É duro ouvir isso até como hipótese, mas é libertador reconhecer que às vezes é verdade. Os estoicos nunca prometeram que a retidão traria aplauso. Eles prometeram algo mais sólido: a paz de dormir em paz com a própria consciência. Você pode enganar muita gente por muito tempo. Pode sustentar uma imagem, pode atuar, pode colecionar elogios. Mas existe uma pessoa que você não engana: você. Você sabe quando se traiu. Você sabe quando aceitou o que não deveria. Você sabe quando foi contra seus valores para manter alguém perto, para não perder um lugar, para evitar uma conversa difícil. E é exatamente nesse ponto que uma vida estoica começa. Não quando você sabe frases bonitas, mas quando você decide que não vai mais se vender tão barato. Lidar com a opinião dos outros não é deixar de ouvir tudo, é aprender a colocar cada coisa no lugar certo. O julgamento maldoso você deixa do lado de fora. A crítica honesta você escuta e avalia. O elogio você recebe com gratidão, mas não deixa subir a cabeça. A sua consciência você coloca no centro. Consciência é o seu norte. Opinião é vento. Você não controla vento, mas pode ajustar as velas. Às vezes, ajustar as velas significa sair de um ambiente em que você só é aceito se anular. Recusar um papel que esperam que você desempenhe, mas que já não combina com quem você é. Admitir para si mesmo que algumas pessoas não vão te entender, mesmo que você explique 1000 vezes. E tudo bem. Você não foi feito para ser compreendido por todos. Você foi feito para ser fiel a algo maior dentro de si, seus valores, sua verdade, a vida que faz sentido para você, mesmo que não faça sentido para a plateia. Talvez, ouvindo isso, você sinta um misto de medo e alívio. Medo.
porque parte de você ainda acredita que, se desagradar, vai ser deixado de lado. Alívio, porque outra parte de você está exausta de tentar se encaixar. Eu não vou romantizar. Colocar limites e deixar de agradar pode sim trazer perdas. Algumas pessoas vão se afastar. Algumas situações vão mudar. Alguns benefícios que você tinha por ser o bonzinho podem desaparecer. Mas eu te pergunto, com toda serenidade, que tipo de relação vale a pena manter se o preço é perder a si mesmo? Que tipo de ambiente vale a pena permanecer se a condição é engolir a sua verdade todos os dias? De que adianta ser aceito por todos e rejeitado por si? Os estoicos encaravam a vida com uma sinceridade que às vezes assusta. Um dia, tudo isso acaba. As opiniões mudam, as pessoas vão embora, as histórias se apagam. E quando esse dia chegar, a única coisa que vai importar é: você viveu de acordo com aquilo que acreditava ser o certo, ou passou a vida tentando ajustar o seu roteiro para agradar a plateia? Eu não estou dizendo que, a partir de amanhã, você tem que virar alguém radical, sair dizendo não ligo para ninguém e cortando laços à torto e à direito. Estou dizendo que, a partir de hoje, você pode começar a praticar pequenas fidelidades a si mesmo. Talvez seja um não dito com calma. Talvez seja um limite colocado numa conversa que sempre passa do ponto. Talvez seja uma decisão tomada levando em conta, pela primeira vez em muito tempo, o que você realmente sente, e não só o que vão achar. Você não precisa brigar com o mundo, só precisa aprender a não brigar tanto consigo mesmo. O caminho estoico que a gente trilhou aqui não é um atalho para ser amado por todos. É um caminho para ser respeitado por alguém que você anda ignorando há muito tempo. Você. No final das contas, viver para agradar é viver com medo. Viver alinhado com sua consciência é viver com coragem. Coragem de ser mal interpretado. Coragem de ser criticado. Coragem de perder algumas coisas para não perder a principal, a sua própria integridade. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, não deixe essa reflexão morrer assim que ele acabar. Escolha um gesto concreto para fazer ainda hoje. Uma mensagem que você não vai responder por culpa, mas por vontade. Um convite que você vai recusar com respeito, sem se esmagar em justificativas. Uma situação em que, em vez de pensar o que vão achar, você vai pensar: quem eu me torno se fizer isso? Um gesto parece pouco, mas é assim que uma nova postura começa. Um não aqui, um limite ali, um silêncio a mais, uma explicação a menos. Com o tempo, essas pequenas escolhas constroem uma vida em que você já não precisa atuar tanto. Você passa a viver com mais leveza porque não está carregando um personagem, está carregando a si mesmo. E aos poucos, você descobre que existe algo muito melhor do que ser amado por todos. É ser amado, respeitado e cuidado por quem te vê como você realmente é. E principalmente, por quem você é quando ninguém vê. Se você quiser deixar isso marcado, como um compromisso silencioso consigo mesmo, escreve aí nos comentários uma frase simples: eu escolho agradar primeiro a minha consciência. Que essa frase não seja só um comentário, mas um lembrete. Dos dias em que o medo de desagradar voltar, dos momentos em que a culpa tentar te puxar de volta para a velha vida, você pode lembrá-la. Você não precisa ser cruel. Você não precisa ser frio. Você não precisa viver no "tô nem aí". Mas você também não precisa e não deve passar o resto da vida sendo menos do que é, só para caber na expectativa dos outros. A verdadeira paz que o estoicismo oferece não é a paz de ser aprovado por todos. É a paz de finalmente parar de lutar contra si mesmo.